Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela tua vida e pela tua família. Olha, o tema de hoje é doutrina de demônios. Queridos irmãos, os falsos pastores e os falsos profetas que se segurem. 1 de Timóteos, capítulo 4, do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha, o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Só que esses últimos tempos aqui não quer dizer o futuro ou um tempo que está por vir. Os últimos tempos aqui refere-se ao tempo em que Jesus voltou, refere-se ao tempo em que o juízo final estava próximo. Isto no ano 70. Agora, diz que nesses últimos tempos, que seria o tempo em que estava próximo o juízo final, o tempo em que Jesus Cristo estava às portas, estava próximo à sua volta, isto no ano 70, diz que nesses tempos alguns apostatariam da fé e essas pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só que este tempo chegou e isto aconteceu. Agora, houve a volta de Jesus e o juízo final aconteceu no ano 70. Só que as doutrinas de demônios prevaleceram até os tempos de hoje. E essa doutrina de demônio nós encontramos hoje nas tais ditas igrejas. Agora, vamos tratar ponto por ponto. O que significa demônios? Por exemplo, algumas pessoas dizem que Bruno prega heresias, prega mentiras. E estas heresias é porque um demônio entrou nele. Então, dizem que um demônio me possuiu e que se eu prego essas coisas é porque o demônio faz com que eu pregue isto. Percebe? Quando uma pessoa consome álcool, quando uma pessoa faz coisas más, as pessoas dizem que um demônio está nele e o demônio faz com que essa pessoa pratique ou faça tais coisas. Mas olha, isto não é verdade. Vamos agora revelar o que exatamente este texto diz a respeito dos demônios. Olha, no original, demônio significa daimon. Daimon significa homens maus. Entende? Agora, quando Paulo escreve que as pessoas dariam ouvidos à doutrina de demônios, Paulo estava a dizer que essas pessoas vão dar ouvido à doutrina de homens maus. E é isto que nós vemos hoje nas tais ditas igrejas. Em alguns locais chamados igrejas, nos tempos de hoje, alguns profetas, alguns pastores, eles vendem água purificada. Dizem que esta água pode curar doenças e eles aplicam valor ao custo dessas águas que vendem nestas ditas igrejas. Isto é uma doutrina de homens maus, doutrina de demônios. Em alguns locais chamados igrejas, eles vendem pulseira
com o nome do tal dito pastor e profeta deste local, desta igreja. Dizem que esta pulseira vai proteger a pessoa de demônios, vai proteger a pessoa de coisas mais que a vida pode proporcionar a esta pessoa. Então, em alguns locais chamados igrejas, ensinam as pessoas a fazerem sacrifício. Dizem que quanto maior for a tua oferta, quanto maior for o que você der nessas igrejas, maior será a bênção. Então, isto é um puro engano, uma pura mentira. Isto é doutrina de demônio, porque são homens maus quem fazem essas coisas. Olha, eu assisti uma pregação de um pastor, eu não vou aqui citar a igreja, por questões de ética. Ele disse assim: todos vocês que têm carros, ofertem na igreja seus carros, que na segunda-feira Deus vai dar Lamborghini a cada um de vocês. Ele teve a coragem de pregar isto na igreja dele. Mas isto é um puro engano, uma pura mentira. Isto é doutrina de demônio. Olha, em alguns locais chamados igrejas, os pastores e os profetas lá obrigam as pessoas a darem 10% do seu salário ou do que ganham. Imagina uma velhinha que ganha por aí por mês 2.000 meticais. Tem netos para criar, tem filhos para criar. Eles obrigam a esta senhora dar 10% daquilo que ganha. Olha, obrigam até a fazer as contas com máquina calculadora. Entende isto? Dizem que se você não paga um mês, ou tem meses em atraso, você pode pagar acumulado depois de um tempo. Percebe isto? E que se você não paga o dízimo, você está roubando a Deus. Isto é doutrina de demônio. São mentiras que os homens maus, os daimon, fazem ou ensinam nas tais ditas igrejas. Olha, em alguns locais chamados igrejas, eles ensinam as pessoas que os pastores e os profetas, eles falam com Deus. Ouvem a voz de Deus assim como você ouve a minha voz. Mas isto é mentira, porque o Evangelho diz que Deus fala conosco através do seu Evangelho, através da sua palavra. Então, Deus não fala com o homem assim como os homens conversam. Percebe isto? Porque Deus fala em espírito e é em espírito que você ouve, diz a sua palavra. Então, a doutrina de demônios não quer dizer que os demônios influenciam as pessoas a ensinarem alguma coisa. Doutrinas de demônios significa doutrina, ensinamentos de homens maus. Homens que roubam as pessoas em nome de Deus. Isto é doutrina de demônios. Percebe isto? Agora, esta doutrina de demônios está nas chamadas igrejas, está nesses locais que dizem pregar a palavra de Deus, dizem ser a igreja de Jesus Cristo. Mas não é. Isto é doutrinas de demônios. Olha, no capítulo 4, no versículo 2, diz que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, esses homens maus, os daimons, eles falam mentira. Tudo isto, quando eu citei a venda de água, o sacrifício, a obrigar as pessoas a darem 10% do seu salário, diz que a palavra de Deus obriga as pessoas a fazerem isso. O dizer que os pastores e os profetas falam com Deus, assim como eu falo com você, isso é hipocrisia de homens que falam mentira. Porque tudo isto é uma mentira, é um engano. Então, se no local onde você frequenta acontece isso, saiba que isto é uma doutrina de demônios. Então, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que vivem a doutrina de demônios. Pessoas que pensam que é palavra de Deus, são coisas de Deus que esses daimons, homens maus, pregam a essas pessoas. Compartilhe para que chegue a essas pessoas que acham que essas coisas são verdades, para que deixem e sejam libertas deste engano e desta mentira. Subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que publicarmos um vídeo. Olha, um forte abraço e até a próxima.